Dizer o que é a ACAP aqui no nosso pequeno vídeo institucional e íamos então fazer uma breve apresentação, como o Jorge Rosa referiu, após o que ficaremos disponíveis para um período de perguntas e respostas à direção da ACAP. Bom, começamos por uma análise do parque da produção automóvel em 2018. Em 2018 foram produzidos em Portugal 294 mil veículos, portanto mais 68% do que no ano anterior. Aproximámos-nos de um valor que é considerado em termos mundiais como o valor de referência para um país que é considerado produtor automóvel, que são as 300 mil unidades, e também um dado curioso, este número ultrapassou o total das unidades vendidas em Portugal. É uma referência, mas quer dizer, Portugal de facto tem um mercado que foi no ano passado 273 mil unidades e produziu, a nossa indústria, 294 mil unidades. Como é sabido também, 97% do total da produção é para exportação, portanto a maioria dos veículos produzidos em Portugal tem como destino o mercado externo, o que torna, como foi já referido, o nosso setor industrial como o principal setor exportador do país, e vimos até o ano passado, quando houve problemas nos portos em Portugal e nas exportações, o que afetou de facto esse valor das exportações do país enquanto esses problemas duraram, e isso é bastante expressivo. Em termos dos países de destino, nós temos maioritariamente como destino países da União Europeia. A nossa produção destina-se maioritariamente à União Europeia. A Alemanha é o principal mercado de exportação, com 21,5%, seguido da França, a Itália e o Reino Unido em quarto lugar, com 10%. É um dado que tem sido também bastante analisado recentemente, com a questão do Brexit, porque de facto 10% da nossa produção vai para o Reino Unido. Aliás, no Brexit a questão automóvel é uma questão fundamental, porque também para o Reino Unido mais de 50% da produção industrial vem para os países do continente europeu. E, portanto, está tudo em análise, mas também Portugal, a nossa produção vai 10% para o Reino Unido. E depois há, de facto, aqui a destacar a China, que tem vindo, de facto, a aumentar a cota em termos das nossas exportações, mas também já representa um valor significativo, 2,7%. Em termos dos dados estatísticos do nosso setor, aqui consideramos a indústria automóvel, é aquilo que nós consideramos o cluster automóvel, e de facto esse cluster tem os produtores de automóveis e tem também os produtores de componentes, que é uma importante indústria no nosso país e exportadora também. E o total do conjunto deste cluster da indústria automóvel tem um volume de negócios de 13,4 mil milhões de euros, um emprego direto de 63 mil trabalhadores e o número de empresas são 577. Passando agora ao mercado automóvel, em termos do mercado automóvel, e consideramos aqui o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, temos aqui um volume de negócios de 20 mil milhões de euros, um emprego direto de 97 mil trabalhadores e 28 mil empresas neste setor do comércio e reparação automóvel. Bom, os dados do mercado automóvel de 2018 são conhecidos. O mercado automóvel teve um crescimento de 2,6%, portanto, como tínhamos referido aqui na última conferência, é um caminho para a estabilização do mercado automóvel depois da recuperação da crise que tivemos e de valores bastante superiores de crescimento. Tivemos este valor em 2018. É de notar que o último quadrimestre teve uma descida de mercado em todos os meses desse período e, portanto, no final do ano, os ligeiros de passageiros com um crescimento de 2,8%, os comerciais ligeiros um crescimento de 2%, os veículos pesados com um decréscimo de 1,6% e o total do mercado a atingir, de facto, os 273 mil veículos com um crescimento de 2,6%. Uma análise que nós costumamos fazer, que é uma análise por canais, dentro dos dados que são possíveis de obter, vemos que em 2018 o setor do rent-a-car, que é um canal muito importante no setor automóvel em Portugal, sempre foi tradicionalmente, e com o incremento da atividade turística passou a ser ainda mais, mas o RAC manteve-se estável em termos de proporção, há um crescimento em termos de unidades, mas representou 24% do total das vendas de ligeiros de passageiros, tal como em 2017. O AOV, o aluguer operacional de veículos, aumentou um ponto percentual de 12% para 13% do total de vendas dos ligeiros de passageiros e, naturalmente, as vendas sem estes dois canais
são 63%. São, de facto, dois dos principais canais do setor do automóvel. Em termos dos veículos mais vendidos, os 10 modelos mais vendidos em Portugal, nós começámos também há 2 ou 3 anos a apresentar estes dados. Enfim, são conhecidos já, mas temos aqui, nós, por princípio, na ACAP, não citamos, e todos já sabem que é assim, marcas, mas produzimos a estatística e os dados são estes. Portanto, o Renault Clio, Nissan Qashqai, Peugeot 208, Renault Captur, foram realmente, e depois distribuiremos a apresentação, os modelos mais vendidos em 2018. Em termos da segmentação, como sabem, os mercados são segmentados. Estes segmentos variam de país para país, tem muito a ver com o modelo mix de cada um dos mercados, mas, digamos, em Portugal, os segmentos chamados o B, o utilitário, e o C, o compacto ou familiar médio, são aqueles segmentos que representam a esmagadora maioria do volume automóvel, do mercado automóvel em Portugal. E temos tido aqui nos últimos anos uma ligeira tendência para o aumento do segmento B, utilitário, ligeira redução do C, compacto familiar, e uma redução um pouco maior dos outros segmentos superiores, como o executivo ou mesmo o superior. Mas vemos que a concentração é neste segmento B, o chamado utilitário, que representou em 2018 42% do mercado automóvel em Portugal. Em termos dos tipos de carroceria, nós vemos aqui os SUV 4x2, enfim, que representaram 25% do mercado em 2018. Lembro que em 2017 tinham representado 19%, portanto há aqui um crescimento muito significativo. Em contraponto, temos aqui a berlina 5 portas com 44%, tinha tido 47% em 2017, e as chamadas carrinhas, que tiveram 14% e tinham tido 18% em 2017. Portanto, esta tendência, de facto, para estes SUVs 4x2. Bom, e um dado que nós apresentamos todos os anos aqui na nossa conferência e que nas últimas semana e meia esteve muito na hora do dia, que é realmente a questão do diesel e da gasolina. O nosso mercado em Portugal é, tal como os mercados da União Europeia, era um mercado onde o diesel tem uma preponderância muito grande. Em 2014 tinha 71% das vendas. Em 2018, nesta linha de decréscimo que vem desde aí, representou 53% das vendas em Portugal. A gasolina representou 39%, tinha tido 34% no ano anterior, e vemos, portanto, que há um aumento de cerca de 2,7 pontos percentuais daquilo que chamamos os veículos de energias alternativas, onde se inclui elétricos, híbridos e outros, e 5 pontos percentuais de aumento na gasolina. Portanto, há aqui, digamos, esta tendência que nós temos falado já há bastante tempo, da redução do diesel para a gasolina, mas em 2018 foram 53% das vendas do nosso mercado. Resolvemos também apresentar aqui este ciclo longo daquilo que é o mercado automóvel em termos de diesel e gasolina. Vemos que aqui, desde os anos 70, a gasolina, de facto, com uma grande preponderância, tem ali um pico em 90, 92, e depois, a partir de 2004, há uma inversão em que, de facto, o gasóleo e o diesel começa a aumentar, que tem a ver com as alterações tecnológicas, em que começa a haver oferta de veículos diesel naquilo que são os segmentos de entrada, e as chamadas marcas premium começaram também a produzir este tipo de veículos, e realmente, adicionado a outras vantagens do diesel, há aqui, a partir de 2004, como podemos constatar, essa inversão do paradigma anterior. Em termos dos chamados veículos movidos a energias alternativas, naturalmente, desde 2010, em que era praticamente residual, há um crescimento de quase 600% entre 2010 e 2008. O maior crescimento verificou-se nos híbridos plug-in, passaram de 5 unidades em 2010 para 3.776 em 2018, e de 2017 para 2018 os veículos elétricos tiveram um crescimento de 148%, já tinham tido um crescimento de 3 dígitos no ano anterior e mantiveram de facto esse crescimento significativo, tendo sido vendidas 4.073 unidades. Em termos da percentagem total do mercado de ligeiros de passageiros, vemos que dos veículos movidos a energias alternativas, os híbridos e elétricos convencionais são os que têm maior peso, como eu referi.
há aqui um enorme ganho de cota de mercado dos plug-in e dos elétricos. E vemos aqui, de facto, que os plug-in representam 1,7% do mercado e os elétricos representam 1,8% do mercado em Portugal. Em termos da distribuição, considerando o total de vendas em 2018 destes veículos, quase metade são os elétricos, os híbridos elétricos convencionais, e os elétricos aumentaram 8 pontos percentuais comparando com o anterior no total deste tipo de veículos movidos a energias alternativas. Este é um ranking que costumamos também apresentar e que por acaso foi atualizado com dados que nos chegaram ontem. Portugal tem, no que representa o total de veículos elétricos em percentagem das vendas totais, Portugal tem uma boa classificação em termos do ranking europeu. Temos estado em terceiro lugar dos países onde a percentagem de elétricos, aquele 1,8 face ao total do mercado, é significativa. A Suécia entrou, com dados que chegaram ontem, diretamente para o segundo lugar, porque no último ano representou 2% das vendas de elétricos na Suécia, porque estava Holanda, Áustria, Portugal e depois Suécia, a Suécia entrou. Vemos que a média europeia está abaixo de 1%, não é? Em termos da penetração dos veículos elétricos. E também há aqui uma constatação que é, e tem uma análise também que tem sido feita, estes 5 primeiros mercados onde há maior penetração dos elétricos são geralmente mercados em que o PIB per capita é um dos mais elevados da União Europeia. Os países, de facto, com o PIB per capita mais baixo têm vendas residuais. Na Grécia, não posso precisar, mas foram umas dezenas de veículos elétricos vendidos, que é o último país. Naturalmente, a Noruega não faz parte da União Europeia, portanto não está aqui no quadro, que é, de facto, um país especial no que toca a este tipo de veículos. Em termos de regiões, também resolvemos apresentar este quadro. Os Estados Unidos, a União Europeia e a China, vemos a evolução de vendas de elétricos entre 2014 e 2017. Nos Estados Unidos aumentaram 67%, na União Europeia 145%, portanto, isto são dados ainda de 17, não temos os últimos neste quadro, e 117 mil veículos nesse ano, e a China, de facto é um caso também paradigmático neste caso, dos veículos elétricos, com um aumento de mais de 1000% entre 2014 e 2017. Bom, este é um quadro que nós também apresentamos sempre aqui nas nossas conferências, que são as matrículas dos veículos de passageiros importados usados de outros Estados-membros. Infelizmente, Portugal tem sido um destino recorrente de veículos usados com proveniência de grandes mercados europeus, sobretudo da Alemanha. De facto, os grandes destinos, ou os principais destinos de veículos usados da Alemanha são a Polónia, a Roménia e Portugal. É um caso que tem, de facto, acontecido e que se continua a verificar, e infelizmente vemos que continua a verificar-se. Nós, neste quadro, fazemos a percentagem, que é o rácio também que é feito em termos europeus, do total destes veículos no mercado, no total mercado novos, e em 2010 representaram 10,7%, em 2018 esse número foi de 33,8%, representou 77 mil veículos. Este fenómeno, digamos assim, aumentou de algum modo porque houve algumas alterações legislativas há 3 anos por pressão da Comissão Europeia, que, por visto, não está ainda contente com essas últimas alterações, em que a percentagem de descontos terminava nos 5 anos e, por pressão de Bruxelas, o Governo alterou para 10 anos, ou seja, retomou que até 10 anos há incentivo à importação e um carro com mais de 10 anos tem mesmo um desconto de 80%. É um contraciclo, porque realmente queremos renovar o parque automóvel e reduzir as emissões, e depois abrimos, de facto, a porta à entrada destes quase 80 mil veículos usados provenientes de outros Estados-membros. Entre 2010 e 2018, este fluxo cresceu 223%, é de facto significativo, e de 2017 para 2018, este mercado, se assim pudermos chamar, cresceu 17%, quando o mercado de novos não chegou aos 3%. É de facto uma questão que nos tem preocupado há muitos anos como associação, naturalmente desde o mercado único e que deixou de haver fronteiras, que há uma liberdade de circulação de pessoas e bens, é óbvio, mas só que o setor automóvel tem uma especificidade que não há uma diretiva europeia de harmonização da fiscalidade sobre os automóveis nos Estados-membros e, portanto, um consumidor português, quando compra um veículo automóvel, paga muito mais impostos do que paga o consumidor espanhol, do que o luxemburguês, que não paga impostos,
do que o alemão, que paga muito poucos impostos, e, portanto, há que terem atenção esta particularidade do bem automóvel que não se verifica em relação a outros bens. Mesmo recentemente, notícias que vieram a público esta semana, que a Comissão Europeia deu mais um prazo ao governo português, por proposta da ACAP há 3 anos, que esse valor de redução ou desconto não se aplica na componente ambiental, porque se de facto queremos incrementar menores emissões e descarbonização, não vamos fazer uma redução daquilo que é a componente ambiental do imposto, mas dizia eu que a Comissão Europeia vem dizer que os bens usados nacionais não pagam esse imposto, só pagaram em novos. Quer dizer, quando há uma transação do bem usado nacional, esse usado tem uma incorporação de imposto novo, que o veículo que vem da Alemanha está aqui numa concorrência que nós não consideramos correta. Mas pronto, é uma discussão que dura há 15 anos, este contencioso com Bruxelas, mas de facto é um canal que continua a ter um peso preponderante. Bom, este slide nós também apresentamos daquilo que são as emissões de CO2 do nosso mercado. Este é um aspecto muito importante porque há regras de emissões a cumprir pelos construtores, como sabem, nos vários mercados em termos da União Europeia. Já a próxima meta para 2021, depois 2025 e 2030, com valores aprovados muito recentemente em Bruxelas. Mas, dizia eu, temos aqui a evolução desde 2010, onde tínhamos 128 de média, digamos assim, de emissões do nosso mercado. Isto são as vendas, os carros colocados à venda, naturalmente. E em 2018 tivemos aqui 105, tal como em 2017 e 2016. Temos uma redução significativa dos chamados combustíveis alternativos, que de facto têm vindo a descer a média dos que são colocados no mercado. A gasolina com os 111 e o gasóleo com 106. Há aqui alguma estabilidade. Aqui assim, o ciclo é uma análise que podemos retirar, mantém-se o mesmo valor desde 2016, que é o período também em que no nosso mercado de novos a gasolina começa a ganhar pontos percentuais com a descida também dos veículos a gasóleo. Como sabem, em termos do CO2, falamos de CO2, os veículos novos colocados à venda a diesel têm cerca de menos 15% de emissões de CO2 e, naturalmente, isso tem influência aqui nesta estabilização do valor do 105. De qualquer modo, em termos europeus, neste momento, a média está nos 118 nos mercados europeus. O mercado português, dada a nossa também especificidade, está abaixo dessa média, mais próximo das metas a alcançar em 2021, mas pronto, é uma análise que de facto teremos aqui que fazer também. O parque em circulação, nós fazemos este cálculo de facto também já há muitos anos, não há, infelizmente, apesar de várias tentativas, um número oficial, uma entidade do Estado que faça o cálculo exato do parque automóvel, mas há cá, com o seu departamento estatístico, há várias dezenas de anos que tem este cálculo feito recorrendo a várias fontes e de facto vemos em 2018 a previsão a este total de parque de 6 milhões e 280 mil veículos, provavelmente 5 milhões são veículos ligeiros de passageiros, 1 milhão 120 comerciais ligeiros e 146 mil pesados. A idade do parque é um ponto que nós também gostaríamos aqui de destacar. A idade do parque automóvel tem vindo, de facto, a aumentar. Em 2012 passou os 10 anos naquilo que respeita aos automóveis ligeiros de passageiros e comerciais ligeiros, 2011-2012, e é considerado, sobretudo, nos ligeiros de passageiros, que uma idade de ligeiros de passageiros superior a 10 anos, o parque está realmente já a ficar envelhecido, quer em termos das emissões, quer em termos da segurança rodoviária. E o nosso parque tem vindo, de facto, lamentavelmente, a aumentar e tem esta idade média de 12,6 anos. Em termos da composição do parque, por tipo de combustível, nós temos neste momento 50% a gasolina, 49% a diesel. É a composição do parque. É um valor que, gostaria aqui de salientar, ainda há 15 dias o Ministério do Ambiente lançou o PNEC, que é o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, e no quadro do parque automóvel em 2030 prevê-se que 40% seja a diesel. Portanto, nós temos 49% em 2018. É uma previsão que estará certamente em linha, ou certamente se calhar ainda irá baixar, mas isto é o Plano de Energia e Clima que o Ministério do Ambiente apresentou há 15 dias. 40% em 2030, mas em 2018 temos 49%.
Temos também este dado, porque, como sabem também, a ACAP, há 15 anos atrás, criou a Valorcar, que é a entidade gestora dos veículos em fim de vida, que é uma obrigação legal que os construtores têm de, quando os veículos chegam ao fim da sua vida útil, serem tratados, portanto, serem recolhidos. Há diretivas europeias para a reciclagem, digamos, dos produtos, e, portanto, nós, esta entidade gestora, coordena aquilo que é o abate de veículos em fim de vida nos centros de recolha e tratamento que há em todo o país, são quase 300 neste momento. E a idade média, constatamos que dos veículos que chegam para abate, portanto são aqueles que já não circulam, ou que as câmaras municipais recolhem nas ruas, ou que as pessoas já não andam com eles de qualquer modo, mas tem vindo também a aumentar, portanto constatamos aqui em 2012 eram 18 anos, 2011 17 anos, chegou a ser 16 anos, porque também houve planos de incentivo ao abate neste período em 2009 e em 2018 a idade média dos veículos que chegaram para abate passou os 21 anos, portanto 21,6. Por isso é que a ACAP também considera que o problema fundamental que existe aqui é a renovação do parque automóvel. Nós, quando falamos num parque com 12,6 anos, temos que ver que temos a circular 700 mil veículos com mais de 20 anos, portanto, para dar aquela média de 12,6, há 700 mil com mais de 20 anos em circulação, e aquilo que em todos os países, enfim, também da União Europeia, se tem falado e que está a ser visto, é que tem que haver, de facto, esse apoio à renovação do parque automóvel. É a única via para se renovar o setor, e nós, por exemplo, calculamos para diminuir um ano a idade média do parque, ou seja, de 12,6 para 11,6 anos, teriam que haver uma renovação de 330 mil dos veículos em circulação por veículos novos. Isto, de facto, não se faz. Isto permitiria, também há um cálculo que até os nossos congêneres espanhóis também fizeram, só para ter uma noção, se fossem substituídos por veículos novos, uma poupança de 164 milhões de litros de combustível e 230 milhões de euros por ano. São dados, podíamos também calcular a redução da pegada de carbono, ou substituir veículos com 20 anos ou com 21 anos por veículos Euro 6, ou veículos elétricos, ou híbridos plug-in, seria essa, digamos, a ideia. Mas achamos que este é um ponto que, infelizmente, o Governo nunca aceitou nos últimos anos. O último incentivo foi descontinuado em 2010, portanto, por proposta da ACAP, foi introduzido em 2009, no ano em que houve, de facto, uma recessão no setor. Só para se ter uma ideia, em 2009, esse plano de incentivo entrou em vigor em agosto, e no período de agosto a setembro houve um abate de 50 mil veículos, portanto, as pessoas aderiram, digamos assim, a esse programa de incentivo ao abate de veículos que já estavam com bastante idade ou que já usavam pouco. Mas, dizia eu, infelizmente, este Plano Nacional de Energia e Clima que foi lançado não prevê nenhuma medida para a renovação do parque em circulação. E nós propusemos, digamos, ao Governo, o ano passado, para o Orçamento de Estado, naturalmente, de 2019, que os carros com mais de 13 anos, que é, no fundo, a idade média, tivessem um incentivo que viria, naturalmente, do Fundo Ambiental. Não seria um custo, uma despesa fiscal para o Estado. Existe o Fundo Ambiental que tem muitos milhões de euros para a descarbonização da economia, que está a ser usado pelo Governo para as obras do metro e outras, e muito bem, que irão certamente descarbonizar, mas também poderia haver uma fatia desse Fundo Ambiental para a renovação, para o incentivo à renovação do parque automóvel. É uma medida que se pode pensar, e a última que esteve em vigor era um incentivo de 1.000 euros ou 1.250 euros, mas é um incentivo que as pessoas aderem, de facto, se têm os carros com uma idade avançada, aderem de facto ao programa, como aconteceu em Espanha. Nós propusemos que, ao contrário do que foi o último programa, que era um ano inteiro, digamos que estava em vigor, o ano do orçamento, correspondente ao Orçamento de Estado, propusemos que fosse um sistema semelhante ao espanhol, o último plano PIB em Espanha, que era alocada uma determinada verba, e quando essa verba se esgotasse, o plano terminaria. Era uma das soluções que dava também ao Governo uma previsibilidade do que iria ter como custo, mas, como digo, repito, não era um custo, uma despesa fiscal do orçamento, era uma verba que o Fundo Ambiental poderia e deveria suportar, porque quando há um roteiro para a descarbonização, é fundamental também esta renovação do incentivo à renovação do parque automóvel. Como eu referi, propusemos, de facto, esse incentivo para veículos com mais de 13 anos, com verbas provenientes do Fundo Ambiental.
Uma breve análise também do mercado automóvel na Europa. O mercado automóvel na Europa em 2018 estabilizou também, portanto há praticamente um crescimento residual de 0,1. Em termos dos principais mercados da União Europeia, há a salientar aqui a Espanha com um crescimento de 3,6%, a Alemanha caiu 0,2%, a Itália também caiu 1,5%. Portanto, vemos que há aqui uma tendência para a estabilização e mesmo redução. Em Portugal, ali está com o seu resultado de 2,8% acima da média europeia. Muito rapidamente, mas também é um gráfico que estamos sempre de apresentar, que é o parque de automóveis vezes passageiro por 1000 habitantes, porque quando se fala se há muitos carros ou não há muitos carros, é sempre difícil de avaliar, mas nós vimos que na União Europeia há uma média de 507 veículos por 1000 habitantes. Depois há uma série de países que estão acima dessa média, liderados por Luxemburgo, Itália, Malta, Finlândia. Portugal tem 470, portanto estamos abaixo da média europeia. E atrás de nós está a Lituânia, a Bulgária, a Irlanda, a Eslováquia e a Dinamarca, que tem a maior carga fiscal. Há países com uma carga fiscal superior à nossa, e é o caso da Dinamarca, que tem a maior carga fiscal sobre os automóveis na União Europeia, com este valor de 429 veículos. Um outro rácio também que é importante e também avalia aquilo que é o nosso mercado, porque há sempre uma certa discussão de saber qual será o mercado ideal no sentido que será, no mercado maduro, será o valor normal para um mercado como o português, e de facto vemos que em Portugal tivemos 22 vendas por 1000 habitantes, quando a média na União Europeia é de 30. E atrás de nós temos a Estónia, a Eslováquia, a Chipre, a Croácia, etc. A Espanha está abaixo da União Europeia, mas tem 28, a Irlanda 26, e depois os outros países acima. Há aqui, de facto, portanto, na nossa opinião, um potencial de crescimento do mercado em Portugal. Bom, a fiscalidade é sempre um tema incontornável no nosso setor. O gráfico também já muito conhecido dos impostos gerados pelo automóvel, portanto, direta e indiretamente, onde temos aqui o ISP, o IVA dos veículos, o IVA dos combustíveis, o IVA das portagens, o ISV e o IUC do Estado e das autarquias. Poderíamos também adicionar as receitas da tributação autónoma, que são receitas, de facto, que vêm do automóvel e que são muito significativas. E só para se ter uma ideia, o Governo apresentou no Orçamento de Estado para 2019 um agravamento de 50% do primeiro escalão da tributação autónoma. A ACAP conseguiu, na discussão na especialidade, com propostas do Partido Comunista e do CDS, curiosamente, rejeitar essa proposta do Governo, que gerou uma poupança de 40 milhões, porque o Governo tinha previsto, digamos, além do que já recebe da tributação autónoma, ir arrecadar com mais esse agravamento, eram 40 milhões de euros que foram evitados às empresas, digamos assim, mas, portanto, para dizer, não calculamos aqui a tributação autónoma, que também é gerada pelo automóvel, e das receitas dá este valor de 19,5% do total das receitas fiscais do Estado. Vemos aqui neste quadro o que foi o ISV em 2017, 2018 e a previsão para 2019. O Governo prevê um aumento da receita de 4,7% para 2019, com 802 milhões de euros. Prevê um aumento do IUC para o Estado, como sabem, com a reforma fiscal de 2007, com a criação do IUC e do ISV. O Governo passou a ter uma receita que não tinha antes com o IMV, que era municipal. Com o agravamento do IUC, passou a ter uma receita superior, portanto, os veículos comercializados a partir de 2007, mantendo também uma parte dessa receita para as autarquias e continuando as autarquias a receber dos veículos antigos que estavam ainda ao abrigo do imposto municipal. O que isto significa é que estes 334 milhões de euros, 368, 394, que é a receita direta do Governo Central, antes da reforma de 2007 não existia. Ou seja, nós temos que somar aos 802 milhões os 394 e passamos aos 1.200 milhões de euros, porque é uma receita direta com esta reforma do Estado, que, na altura, em 2007, quando foi feita, haveria o compromisso de reduzir gradualmente a carga fiscal no momento da matrícula, quando começasse a circulação a dar uma receita superior, como está a acontecer, com os 394 milhões de euros, mas isso, infelizmente, não aconteceu e não perspectivamos que, no curto prazo, possa vir a acontecer essa redução da carga fiscal na matrícula dos veículos. Na União Europeia, em percentagem menor, mas também
o automóvel é o grande contribuinte líquido na União Europeia. As receitas geradas nos vários Estados-membros, naturalmente, da União Europeia, foi de 413 bilhões de euros em taxas. E só para ter uma noção, isto é o triplo do orçamento da própria União Europeia, o que o automóvel deixou nos 28 Estados-membros, de receitas fiscais. Para terminar, deixávamos aqui este quadro. Recentemente, a McKinsey fez um estudo para a nossa Associação Europeia, a ACEA, sobre o futuro da indústria automóvel e do setor. Um estudo interessante, de onde eu destacava aqui este último quadro, são os 4 drivers tecnológicos da indústria automóvel, aqui a sigla em inglês ACSS, Autonomous, Connectivity, Electrification and Sharing, e realmente, isto é uma tradução deste estudo da McKinsey, mas 80%, enfim, os principais fabricantes planeiam fabricar veículos automóveis autónomos. Espera-se das estradas o platooning dos caminhões até 2022, isto no que respeita à condução autónoma. Da conectividade, da percentagem de consumidores receptivos a mudar de marca de automóvel por causa de uma melhor conectividade aumentou nos últimos 2 anos, e até 2030 os caminhões conectados representarão 80% das frotas. Quanto à eletrificação, 40% dos modelos anunciados para 2021 terão versões elétricas ou híbridas plug-in, portanto é uma constatação já neste momento, e o car sharing, tem sido também muito falado, desde 2010 foram investidos 100 milhões de euros em startups da mobilidade para promover o car sharing. Estes são os 4 drivers que a McKinsey destacou para a indústria automóvel na próxima década. Eu ficava por aqui, desde já, muito obrigado pela vossa paciência e atenção, e ficaríamos então, eu, o Presidente da ACAP e o Vice-Presidente José Ramos, ao vosso dispor para as questões que queiram agora colocar. Muito obrigado.